A vida é injusta comigo. Você já ouviu esta frase? Sim, às vezes é verdade, a vida é injusta conosco. Ou melhor, a vida se dá em um mundo onde há muita injustiça. Eugene Peterson disse que nós somos inquilinos de Deus e somos vizinhos do pecado. O pecado está constantemente ao nosso redor. E uma das manifestações do pecado é a injustiça. Para falarmos de injustiça, é melhor falar antes de justiça. Platão dizia que a justiça é o maior bem para a alma humana e para a polis, a cidade. Aristóteles via a justiça como uma virtude sublime, uma virtude que deveria ser cultivada e que seria ela uma disposição de caráter que torna os homens propensos a desejar e fazer o que é justo. Ele concebia a justiça como distributiva, aquela justiça normal, onde todos devem ter aquilo que lhes é necessário. A justiça corretiva, aquela que corrige as incoerências da assim chamada justiça distributiva. E por fim, a justiça recíproca, essa confundida com a amizade, que para ele é a mais perfeita das justiças. Mas o que o Coelete disse? O Coelete descobriu que debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade, e no lugar da retidão, mais impiedade ainda. Então ele pensou consigo: o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito e um tempo para tudo o que acontece. Quando ele voltou a sua atenção para ver o que acontecia debaixo do sol, ele disse: eu vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Eu vi lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder estava do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso, considerei os mortos mais felizes que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Se você, por acaso, vir o pobre oprimido numa província e vir que lhe estão negados os direitos e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém em posição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem a nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. O que ele observou e concluiu é que a injustiça é endêmica neste mundo. Ou seja, para onde você olhar, você verá a injustiça. Assim, ele diz: não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz, caso contrário, você poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que muitas vezes você mesmo também falou mal dos outros. Veja que a injustiça não somente está presente em toda a realidade humana, mas ela permeia os atos humanos. Muitas vezes encontramos a injustiça disseminada, a injustiça também dissimulada, às vezes até em práticas que parecem práticas piedosas e boas. A injustiça permeia tudo. Além de jogar no lixo todo o empenho que fizemos a favor do bem, a injustiça também exerce um outro efeito nocivo, que é o de contaminar a alma com desânimo e roubar a esperança. Por isso a injustiça é chocante e disseminada. É de René Kivitz, em Eclesiastes, o livro mais mal-humorado da Bíblia. O que o Coelete viu?
Ele viu que o poder estava na mão dos opressores. Ele viu as lágrimas dos oprimidos e viu o fato que ninguém os consolava. Ele viu a ausência de solidariedade, pois ninguém está em pé para defender a justiça e o fraco. Aparentemente, a pergunta que ele nos faz é: por que ser bom e justo? Por que sofrer para manter um padrão de justiça em um mundo onde os injustos são recompensados? Asaf teve esse mesmo dilema. E ele achou que era inútil ele ter lavado a sua mão na inocência e mantido puro o seu coração. Todavia, Deus lhe abre os olhos para perceber que os ímpios, eles têm o seu destino assegurado por Deus, e este destino não é nada bom. Então, a pergunta que devemos continuar a fazer é: vale a pena? Ed René Kivitz afirma que a justiça se manifesta em 6 maneiras. Ela se manifesta quando alguém desfruta do trabalho alheio. Ela se manifesta quando os agentes da justiça tornam-se injustos. Ela se manifesta quando a hierarquia perpetua a injustiça. Ela também se manifesta quando os virtuosos são derrotados pela maldade. E também se manifestam quando os homens bons morrem mais cedo. E por fim, ela se manifesta quando há escassez de justos. Mas o que a Bíblia diz a respeito da justiça e da injustiça? Jesus Cristo, em seu Sermão do Monte, disse: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Não serão plenamente satisfeitos neste mundo, mas a eternidade será a recompensa daqueles que optaram por viver a justiça. Assim, Jesus disse que se a nossa justiça não for superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. A nossa justiça tem que ser autêntica. A justiça requerida por Deus é uma justiça que procede de um coração puro e que reflete a nossa conformação de vida e coração a Deus, a Cristo, à lei de Deus e de Cristo. Jonathan Edwards. Tenham cuidado, disse Jesus, de não praticar as suas obras de justiça diante dos homens para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. A prática da justiça deve ser feita para Deus, e porque a prática da justiça é a maneira correta de viver neste mundo. Obras de justiça praticadas no intuito de promover um marketing pessoal é lixo diante de Deus. Pois Jesus diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. O apóstolo Paulo disse que Deus reservou um dia para julgar todos os homens, e esse dia ele reservou, pois estabeleceu que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem a quem designou, e deu provas disso, ressuscitando dentre os mortos. Um dia, Jesus fará a justiça triunfar sobre todas as injustiças humanas. E quando Paulo fala do Evangelho, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiramente do judeu e depois do grego. Pois é no Evangelho que é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O reino de Deus, diz Paulo, não é comida, não é bebida, é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. E aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado perante os homens. E nós, Pedro diz, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, onde habita justiça. Aquele que segue a Jesus anseia pela justiça que vem de Deus. A justiça que nos coloca em retidão perante Deus
e nos dá condições de viver neste mundo de maneira justa, piedosa, temente a Deus, como é o desejo de Deus para nós. E o apóstolo João completa a nossa reflexão dizendo assim: filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. E é desta forma que sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Como vencer a injustiça? Ed René Kivitz nos orienta dizendo que devemos ter 4 atitudes para vencer a injustiça. A primeira atitude é a satisfação em detrimento à competição. Pois o Coelete diz: eu descobri em todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Por isso, vamos competir menos, conquistar menos e viver mais. A forte tendência neste mundo injusto e nessa sociedade competitiva é entrarmos na roda do mercado. E o Eclesiastes está dizendo: talvez você possa se satisfazer com menos. O segundo conselho é: vamos nos divertir mais do que acumular. Ele conta, o Coelete diz: havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar, contudo seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho muito ingrato. Trabalhar demais só para fazer a riqueza crescer é um caminho que certamente desemboca na solidão. Quem dá ao dinheiro mais importância que aos afetos termina assombrado pela solidão. Jesus fala de um homem que acumulou muitas riquezas e ao final ele dizia consigo mesmo, porque ele não tinha a quem dizer qualquer coisa, pois vivia na mais absoluta solidão do avarento. Quando a gente não se diverte, a vida fica insuportável. Quem age como este homem descrito pelo Eclesiastes, nunca alcança o que deseja, não importa o quanto tenha alcançado, pois seus olhos nunca estarão satisfeitos com sua riqueza. O terceiro conselho é: vamos cooperar mais e se isolar menos. É melhor ter a companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. É melhor cooperar, é melhor trabalhar em equipe e obter resultados que possam ser compartilhados, do que trabalhar sozinho, competir e tentar amealhar grandes riquezas e amargar a dura solidão. Por fim, o 4º conselho é: realização em detrimento de reputação. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo que não mais aceita repreensão. Quem é o verdadeiro rico senão aquele que consegue produzir riquezas? Pode parecer que o rico é quem tem muito dinheiro no banco, mas quem só tira dinheiro do banco e não produz é um consumidor tolo. Não deixe de se divertir e não caia na armadilha de correr atrás de 2 punhados. Contente-se com um só e viva. Não deixe de se realizar como pessoa só para ter mais do que o seu cunhado ou seu vizinho. Reparta, compartilhe, invista no seu potencial de gerar riquezas e jamais descanse nos louros que você conseguiu gerar um dia. É importante chamar a atenção no final desta fala de que a justiça demanda de nós
que nós olhemos para o outro, nós olhemos para o próximo, que nos importemos com as suas condições. E assim viva a justiça, viva o reino de Deus. Deus o abençoe.